Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 23 de julho de 2025, estamos aí, juntos novamente para mais um dia, metade da semana, quarta-feira, 23 de julho de 2025, estamos iniciando o nosso dia, Conversa Fraterna. Bom dia, Rosa querida, bem-vinda. Bom dia, Madé, também seja bem-vinda, todos vocês sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje está contida no capítulo 107 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Esse capítulo 107 tem como título Compaixão em Família. É um tema muito caro, muito caro a todos nós, né? Nós temos muita dificuldade às vezes em lidar com os familiares, mas nós lidamos tão bem com as pessoas estranhas. Então, capítulo 107, Compaixão em Família. Deixa eu só dar bom dia a todos vocês, Simone, Ana Betisa, entrou mais alguém aqui que eu vi, peraí, Madé, bom dia, querida, sejam todas bem-vindas. Que timaço que eu tenho hoje aqui, hein? Compaixão em Família. Mensagem evangélica é de Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Compaixão em Família. José Reginaldo, Dona Conceição, Neide, bom dia, Regina. Vamos lá, pessoal, vocês estão entrando agora. Capítulo 107, Compaixão em Família. Mensagem de Paulo em sua primeira carta a Timóteo, 5.8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Mensagem de Emmanuel. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência, contudo negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Não é de quem recebe, é de quem emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem a algum. Mais vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem a algum. Ajudemos sim, ajudemos os outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela as nossas principais testemunhas de quitação. Repetir a última frase. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela as nossas principais testemunhas de quitação. Devedores de muitos séculos. Meus amigos, essa mensagem é de extrema relevância. Enquanto eu lia, eu pensava assim, vocês que são mães, tiveram a oportunidade de estar com seus filhos hoje? Porque às vezes você morando na mesma casa não dá tempo. O filho sai mais cedo, você ainda está dormindo, ou você já sai mais cedo, o filho ainda está dormindo. Não existe a oportunidade de estar junto, mesmo morando na mesma casa, isso é natural. Mas a minha pergunta é, se por acaso você teve a oportunidade de estar com um filho, 2 filhos, 3 filhos, quantos filhos você tiver hoje, você deu um beijo, você teve um olhar carinhoso, você teve atenção
porque ele vai construir o emocional dele a partir daquela relação, daquele núcleo familiar, daquela célula máter que é a família, que é o seio familiar, é a convivência em família. E ele vai despertar nele essa conduta para quando ele tiver a célula máter dele também. Da mesma maneira que você agir, ele vai agir, né? Então, para que ele tenha realmente, você tenha, aliás, tenha certeza de que você fez a melhor parte, tem que ter esse cuidado. Muitas vezes a gente acorda e não fala direito com a pessoa que dormiu com a gente, mas tem um sorriso largo para o porteiro. E é interessante quando Emmanuel fala que tudo bem, a gente não vai cobrar isso de ninguém, até porque, mesmo que você faça somente aos de fora, você ainda vai ter a recompensa disso, porque a recompensa do amor sobrecai sobre aquele que dá o amor, porque quem recebe já está recebendo, já está sendo beneficiado com o meu amor. Verônica está aqui comigo, Verônica me ama, eu já recebo esse amor de Verônica. Agora, o que ela vai receber me amando potencialmente será muito maior do que o que eu estou recebendo agora do seu amor, porque é um despertamento, é um desenvolvimento espiritual que você faz que te assemelha ao Pai. Quanto mais eu amo, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais eu amo as criaturas, porque não é só o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Essa constituição familiar, meus amigos, está comprovadamente esclarecido que esta composição familiar é uma providência divina para nos levar para um ambiente propício ao desenvolvimento do amor, ao despertamento do amor. É o campo, é o campo fértil para que eu desenvolva o meu amor. Os conflitos que acontecem no seio familiar, as diferenças de personalidade, todas as controvérsias ocorridas nas relações familiares são decorrentes de um passado delituoso que cada um de nós tivemos. E nós estamos perto, quanto mais próxima a pessoa for de você, mais relacionada com esse passado ela está. Porque como Emmanuel fala aqui, devedores de muitos séculos, nós não somos devedores de poucos séculos, nós já vivemos umas 20 reencarnações no mínimo, 50, 100, há quem diga 800, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, porque eram muito mais rápidas as reencarnações, morria, já reencarnava rápido, porque é que nem o bichinho que não tem karma. Então, se são muitos séculos que nós estamos aí batendo cabeça, temos muitos amigos, mas também temos muitos inimigos ainda. E aí a misericórdia divina nos reúne nesses seios familiares, muitas vezes conflituosíssimos, para que nós possamos resgatar aquele passado delituoso através do desenvolvimento, despertamento do amor, que está nos débitos, fazendo o bem a uma pessoa que a gente não tem ideia de que tenha sido nossa vítima, porque é uma escolha minha fazer ou não. Eu estava vendo uma entrevista da Marília Gabriela, quando ela resolveu se aposentar, e ela falou uma coisa muito interessante, quando o jornalista fala sobre amor, sobre aceitação, sobre se colocar no mundo. Aí ela fala: a vida inteira eu busquei ser aceita por todos, mas tudo começa na minha infância, com uma mãe que não sabia me amar, ou então me amava de uma maneira diferente. Mas sabe o que eu descobri? Muita terapia, logicamente, né? Que a minha mãe não tinha obrigação de me amar, porque era minha mãe, e tá tudo bem. E essa rejeição me fez uma mulher mais forte, me fez caminhar por caminhos que eu posso dizer que me construíram, e me construíram numa face melhor. Mas quando ela diz, ela não tem obrigação de me amar porque é minha mãe, é incrível a gente pensar isso. Por que é interessante a gente trazer essa reflexão porque a gente está falando aqui? Porque possivelmente essa hoje mãe e essa hoje filha tem débitos passados complexos
que de repente ainda não conseguiram, a mãe não conseguiu dissolver. Aí vê que essa filha foi um algoz do passado e que fez muito mal a ela, e ela ainda não consegue, mesmo tendo aceitado no projeto reencarnatório ser mãe daquela criatura, não conseguiu alcançar atingir a finalidade daquela reencarnação, que era dissolver, e por isso ela não conseguiu dar suficientemente. Ou então essa filha está exigindo demais, entendendo que seja credora dessa mãe e que tudo que a mãe fizer não vai ser suficiente. Já vi coisas assim, hein? Já vi casos em que a pessoa cobra e acha que tudo que está sendo dado a ela não é suficiente, ela merece mais. E não percebe que ela está envolvida numa teia de consequências do passado, trazendo remoto, trazendo para a atualidade condutas que não são adequadas. Mas eu não sou terapeuta da pessoa, não sou psicólogo de carreira e nem de formação, não sou psiquiatra, não estou aqui para diagnosticar, estou aqui para fazer uma análise e trazer para a minha vida de relação aquele exemplo, aquela experiência, para que eu possa transformar a minha vida e não a daquela pessoa. Senão eu fico uma pessoa arrogante, prepotente. Eu não quero transformar você, Valéria, eu não quero transformar você, Simone, eu quero conversar com você e quero perceber em você alguma coisa que eu possa aproveitar para mim também. Essas são as boas relações, e com respeito à dignidade que precisamos ter. Então é interessante a gente entender, olha só o que Emmanuel fala: não seremos nós quem lhes vá censurar, não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Aquela pessoa que não consegue dar o amor dentro de casa, mas ele dá o amor na rua. Ela está preocupada em construir uma carreira, um futuro brilhante para todos, inclusive envolvendo a própria família, porque se preocupa com ela, mas não consegue amar, não consegue ser cordial, não consegue ser amoroso com aqueles que estão dentro da própria casa. Não somos nós que vamos cobrar isso dele e nem julgar. Porém, até porque, aí Emmanuel fala, até porque toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem a algum. Portanto, mesmo aquela pessoa tendo falhas na sua relação com aqueles que ela deveria estar resgatando, ela está progredindo, ela está despertando, ela está evoluindo, porque mais vale fazer o bem aos que vivem longe do que não fazer bem algum. Porque essa pessoa também poderia simplesmente, como também acontece em algumas situações, de não fazer bem nem dentro de casa nem fora dela, porque não despertou ainda. O que a gente precisa entender aqui nessa conversa que a gente está tendo hoje é que, claro que a gente tem que focar no mundo lá fora, na carreira, no trabalho, nas relações, mas nós precisamos ter uma especial atenção para aqueles que estão dentro de casa, para aqueles mais próximos de nós. E não adianta cobrar dos que não conseguem fazer isso. O que a gente pode fazer é dar o exemplo. E não nos cobrar também quando nós não conseguimos. E saber também o limite disso, meus amigos. Porque o Pai Celestial, com essa proposta que Ele está nos dando aqui agora, Ele não quer nos transformar num capacho dos outros. Meus irmãos não podem me tratar como eles pensam que podem me tratar, ao ponto de me ferir e eu falar, não, é meu irmão, é minha irmã. Oh, não, não. Porque eu também tenho sangue, eu também tenho que cuidar de mim. A caridade começa comigo. Então eu também, o meu filho não pode falar tudo o que ele quer para mim. Ele tem que me respeitar como pai. Eu não quero ser irmã, eu não quero ser, sabe, uma das falhas atuais das relações pais e filhos? Os pais agora querem ser amiguinhos dos filhos. Pai não tem que ser amiguinho do filho. Amiguinho do filho é um amiguinho. Pai tem que ter autoridade. Mãe tem que ter autoridade. E se essa autoridade ferir o coleguismo, o problema é do filho, não é da mãe nem do pai. Vai ter que ser assim. E quando eles crescerem, amadurecerem, forem homens feitos e mulheres feitas, entenderão isso, serão seus amigos e respeitarão isso e agradecerão a você por ter dado limites a eles, para que eles possam também fazê-lo com seus próprios filhos.
e assim de estabelecer-se. Eu conheço vários pais e mães que têm relações maravilhosas com seus filhos, mas são autoridade diante desses filhos. Senão, perde-se a massa do bolo, se perde e sola. Então, meus amigos, compaixão em família é algo realmente que é necessário que as pessoas pensem sobre isso. A Simone, que tem lugar de fala, porque tem 3 filhos, está falando aqui. Exatamente, a maternidade não confere uma procuração em branco aos filhos, por si só. Perfeito, Simone. Você tem direito de ter suas vontades, seus desejos, sua casa, sua individualidade, seu pertencimento como mulher, como profissional, como amiga, como ser humano, e não perder o ponto com os filhos, até porque um dia eles sairão, viverão a vida deles, e o ninho vazio, se você viveu a sua vida por esse ninho, quando ele ficar vazio, você sofre ao ponto de até deprimir. Então, o grande desafio é justamente encontrar o equilíbrio nisso tudo, para que nós possamos ser felizes, mas sempre com o olhar espírita dessa história toda, entendendo que aquele filho mais complicado é aquele que você tem mais débitos. Aquela pessoa mais difícil na família é aquela que você tem que ficar atento, olhando, porque ali tem um resgate maior. A Ana Betisa está falando sobre... O quê? A Ana Betisa está me lembrando de fazer o sorteio da rifa. Bom, eu não anunciei, Ana, mas se você prefere, a gente faz hoje sim. Deixa eu só abrir aqui, eu vou encerrar e a gente faz o sorteio. É que eu, geralmente, quando eu faço sorteio, eu anuncio, na hora que eu faço o anúncio da Conversa Fraterna, eu anuncio o sorteio para as pessoas saberem, mas a gente faz aqui daqui a pouco. Então, eu acho que nós precisamos pensar, refletir sobre toda essa questão, de modo que nós possamos entender que as relações que se apresentam nas nossas vidas, os amigos, os familiares, os consanguíneos, os diretos, os colaterais, todos estão envolvidos numa trama que chama-se vida, para nos trazer as consequências dessas relações. Lembrar mais uma vez agora do Arthur Valadares, quando ele fala sobre a vida ser um tabuleiro de quebra-cabeça. E várias pecinhas do nosso quebra-cabeça pessoal está em poder de outras pessoas. E aí, eu preciso encontrar essas pessoas para pegar a pecinha para montar o meu quebra-cabeça. São os meus amores, são os meus amigos, são as pessoas que vão trabalhar comigo, são aquelas pessoas que vão me trazer os desafios, são os, entre aspas, inimigos que vão surgir na minha vida para me tirar do sério, para que eu possa perder ou ganhar. E aí, ali, quando eu venço, eu pego mais uma pecinha do quebra-cabeça e vou montando o meu tabuleiro até chegar no final. Então eu preciso de todos vocês para montar o meu quebra-cabeça. Vocês precisam de todos à sua volta para montar o seu quebra-cabeça. E nessa forma, com esse raciocínio, com essa reflexão do quebra-cabeça, eu começo a encontrar em todas as minhas relações possibilidades de progresso. Eu vou comprar pão, eu vou na padaria, e é um sorriso que eu tenho que dar, é uma relação que eu vou ter com aquela pessoa que vai me entregar o pão, a outra vai cobrar no caixa. Todas essas pequenas relações me levam a trazer um quebra-cabeça para o meu tabuleiro. Se eu conseguir ser bem sucedido nessas relações com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu marido, com a minha esposa, enfim. Compaixão em família. A caridade começa em casa. Não adianta. Emmanuel deixou bem claro que adianta você ir para a rua fazer para o estranho, porque você vai receber a consequência daquele ato de bondade. Mas será muito mais eficiente a sua reencarnação se você entender que primeiro você precisa organizar o microcosmo, a casa, a sua casa interior e a sua família, e depois siga, ou faça as duas coisas juntos, mas não negligencie o âmbito familiar. A mensagem de hoje é essa. Agora vamos à leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino.
capítulo 237. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenaremos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais, não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundante para você. Mensagem de Carlos Torres Pastorino para o nosso trabalho de hoje. Meus amigos, vamos ficando por aqui, mas antes eu vou fazer a rifa, eu vou fazer espera só um minutinho. Eu vou fazer o sorteio da rifa da Ana Betisa. Deixa eu só botar aqui. Sorteios. Aguardem só um minutinho que eu realmente não esperava fazer, não me lembrava. Eu vou fazer aqui agora. Então, só um minutinho. Sorteio online, hein? Vamos lá. Vou botar os nomes aqui. Só um momento. Sorteio online. Gente, olha só. Sorteio. É sorteador. Só um momentinho que eu achei aqui. A palavra é sorteador. Vamos lá, gente. Eu vou botar para vocês aqui, ó. Espera só um minutinho. E nós vamos fazer o sorteio juntos. Olha aqui. Vamos lá. É de 1 a 100, né, Ana? Sortear agora. Número 6, Ana. O sorteado foi o número 6. Verifica quem é a pessoa. Número 6, eu vou compartilhar aqui agora o sorteio do kit da Natura que a Ana Betisa sorteou durante esse período da nossa mudança. Meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado pelas energias, pela força. Me ajudou bastante. Eu acordei bem cansado hoje, nossa, mas estou me sentindo bem melhor agora e feliz por esse nosso encontro. É muito energético. Eu espero que vocês também se sintam bem e que vocês tenham um ótimo dia. À noite nós teremos um encontro. Ai, gente, é de 1 a 50. Deixa eu fazer o sorteio de novo. A gente precisa organizar isso. Ana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse sorteio sexta-feira que vem, depois de amanhã, tá? Porque realmente eu preciso programar isso antes. Então esquece, não teve o número 6. Sexta-feira a gente faz sorteio. Eu vou botar na minha agenda para não esquecer. Aí eu anuncio e a gente faz direitinho, tá bom? Senão fica muito artesanal demais, né? E o pessoal tem que sair para trabalhar. Gente, um beijo no coração de todos vocês. À noite nós teremos um novo encontro, que é a reunião pública presencial, virtual. Estejam conosco. E vai ser uma ótima conversa. Fiquem com Deus, paz e bem. Um ótimo dia a todos.